This is for the win. Salve, salve, ouvintes do For The Win, tudo bom com vocês? Eu sou o Vitor Buratino e estou hoje aqui apresentando mais um podcast especial da nossa série de podcasts sobre a Copa do Mundo de Basquete. Hoje nós falaremos sobre o Grupo B, que conta com Argentina, Rússia, Nigéria e Coreia. Eu estou aqui acompanhado hoje do Hugo Alves. Fala Buras, fala rapaziada, é sempre um prazer estar de volta aqui no For The Win. Estou aqui também com Gabriel Assis. Fala pessoal, muito legal, muito feliz de estar aqui de novo falando com esse pessoal sobre basquete nesse Mundial que vai ser muito legal. E com o nosso convidado de hoje, hiper especial, Ricardo Bugarelli. Fala Vitão, boa noite para você, boa noite pro Gabriel, pro Hugo. Prazer falar aqui desse Campeonato Mundial da China e de um grupo que tem uma seleção que joga com muito amor, né? Que joga, que pratica um basquetebol que a gente tem que se espelhar cada dia mais, que é a seleção argentina. Bom, então vamos começar falando justamente da Argentina. O que vocês têm aí para dizer dessa seleção aí que é número 5 no ranking mundial, mas o que a gente pode esperar dela? Então, cara, é uma nova Argentina, né? Uma reformulação da seleção argentina. Só tem um jogador além dos 30 anos, é justamente o Scola. Então é uma seleção que tem aí 6 jogadores na Europa, 5 jogadores na própria Argentina. É uma reformulação do basquete argentino e mesmo assim uma ótima seleção. Cara, a Argentina vai dar trabalho, assim, renovou algumas peças, é um time diferente, mas continua muito forte. Cara, La Provítola, o atual MVP da Liga Espanhola, também o Facundo Campasso, que também é armador, mas os dois são muito bons, vão ser os caras que vão criar as jogadas para a Argentina, e eles têm muita capacidade para isso. No garrafão tem um Scola que aos 39 anos ainda é o máximo pontuador, é o cara que vai comandar esse time junto com esses que eu falei, que parece que não envelhece também. Enfim, é um time já cascudo, time campeão há pouco tempo, 15 anos, né? Mas enfim, é um time que tem uma história de títulos, é um time que dá trabalho sempre, um time com muita qualidade mesmo, o melhor time desse grupo. Tem Patrício Garino também, que fez 15 pontos por jogo nas eliminatórias. Tem o Nicolás Brussino, que teve uma passagem aí pelo Dallas Mavericks. São alguns dos nomes aí pra gente ficar de olho desse time que é bem coeso, tem um elenco bem legal, vai ter gente boa vindo do banco, vai ter gente boa começando os jogos, muita gente boa pontuando. O Lúcio Redivo, por exemplo, que tem 14 pontos por jogo nas eliminatórias e que nessa temporada, jogando na China, também fez 14 pontos por jogo. Então é um time pra gente ficar de olho também para chegar longe, não só passar em primeiro, mas chegar longe no campeonato. Acho um time muito forte, um time que é muito bem treinado, né, pelo Sérgio Hernandes, segunda passagem dele pela seleção argentina. É um cara costuma tirar o melhor dos seus jogadores. Tem 5 remanescentes no Mundial da Espanha, entre eles o Scola, né, o Campasso, o La Provítola. São 2 armadores fantásticos, apesar de terem características um pouco diferentes, né? O La Provítola é mais pontuador, o Campasso é mais de servir mesmo. O Campasso foi MVP das finais da Liga Espanhola pelo Real Madrid, vive um momento realmente absurdo na criação de jogadas, na leitura do ataque do seu time, em colocar os seus jogadores em posição. Sérgio Hernandes utilizou 28 jogadores diferentes em eliminatórias, ou seja, tentou utilizar todas as peças possíveis, desde os jogadores que atuam na Europa, como já destacou aí o Gabriel, o Garino e o Brussino, 2 caras que jogam hoje na Espanha, mas que já jogaram na NBA. Você tem o Scola, o fim de uma era, né? Imagino que seja a última competição, não acredito no Scola jogando os Jogos Olímpicos no ano que vem. Eu acho que só por esse fato, apesar de ele ter conquistado agora o Pan-Americano, ele não tinha esse título Pan-Americano, que ele conquistou recentemente em Lima, mas acho que é o fim de uma era. Eu tenho certeza que só por esse fato o time argentino vai se cercar, vai se unir ainda mais, vai jogar com mais entrega ainda do que o normal, do que a gente já se acostumou a ver. Eu acho que dá para mostrar também que existe vida após Emmanuel Ginóbili e Andrés Nocioni, né? São 2 lendas que aposentaram da seleção, que aposentaram do basquetebol,
e aí você consegue montar uma outra equipe muito competitiva, muito chata, por conta de um cara que eu tenho certeza que vai roubar a cena nesse Mundial, que se chama Gabriel Deck. Gabriel Deck, multicampeão com o São Lourenço de Almagro aqui, na Liga das Américas, jogador do Real Madrid já, esse ano teve pouco espaço, mas é um cara que joga simples, eficiente, ala pivô, joga de costas para cestas, próximo à cesta, ele é de uma eficiência, ele chega a ser irritante, é um cara que quando você menos espera, você vai olhar nas estatísticas, o cara está com 16 pontos, 10 rebotes, é um cara muito forte para ajudar a esse garrafão aí, que tem o Escola ele tem essa qualidade individual indiscutível no ataque, mas defensivamente ele vai ser alvo dos ataques dos adversários. Eu acho que os 39 anos chega uma hora que a conta vem, por mais experiente que ele tenha, por mais currículo que ele tenha, o cara que já foi maior cestinha de Mundial em 2010, o cara que já foi medalha de ouro olímpica, vice-campeão do mundo, é um cara que tem um currículo um dos mais vastos de toda a história do basquete, mas é um cara que, se no ataque ele brilha com facilidade, espaça a quadra, mata a bola de fora, na defesa a gente percebeu, e eu percebi já também no Pan de Lima que eu fiz, com adversários mais modestos, em que ele era alvo de juventude, de força, de agressividade. Eu acho que por isso que o fundamental, o papel do Deck nessa de proteger, de ajudar o Escola, o papel do Delia, que também é um outro jogador experiente, remanescente do Mundial da Espanha, são caras que vão ter que jogar pelo Escola, principalmente defensivamente. Por isso que o Garino é importante na marcação de perímetro, por isso que o Nicolas Brussino é importante na marcação de perímetro, e por isso que essas bolas de fora, essa artilharia de fora da Argentina tem que cair, principalmente do Laprovítula, que é um cara que fez uma temporada absurda no basquetebol espanhol, no Badalona, tanto que já assinou com o Real Madrid, vai ser companheiro do Campasso e do Deck no Real Madrid no próximo ano, mas é um cara que a gente já viu ele ser MVP de Liga das Américas com o Flamengo, esquentar muito a mão, mas em alguns jogos a gente percebe que ele demora para esquentar a mão. No Pampo foi assim, em jogos que a Argentina precisava dele, ele não apareceu. Eu acho que ainda acho que falta um ajuste melhor de jogar os dois juntos, de Laprovítula na 2 e o Campasso na 1, e de um poder envolver o outro de uma melhor maneira que possa ser fundamental para esse time argentino deslanchar. Mas, sem dúvida, na minha opinião, é o favorito ao grupo. Só uma correçãozinha rápida, eu falei que o Lúcio Redivo joga na China, mas foi eu que me confundi aqui nas minhas anotações confusas. Ele não joga na China, só isso. Ele joga Da na China Espanha, só né? tem da China só tem mesmo o Escola. É a Argentina, ele Espanha e o Escola que joga na China. Ele joga na Espanha, ele botou o Marcelinho Huertas no banco esse ano no Baskonia, por isso que o Marcelinho foi embora. Não, é o Luca Vildossa que botou o Marcelinho no banco. Isso. É o Vildossa, que também estava no PAN. Você que aí comentou todos os jogos do PAN praticamente, viu todas as partidas da Argentina, o que você tem para dizer pro público aí sobre o que você viu de jogo deles? Cara, então, eu vi uma Argentina muito focada, cara, no Pan-Americano, justamente por levar o time que vai disputar o Mundial. Eu acho que isso foi interessante, até uma coisa é você marcar amistosos, a outra é você treinar com jogos em competição valendo. Eu vi uma Argentina com o Deck, como eu falei, muito dominante, muito atuante. Vi um time, o Garino, defensivamente excepcional, muito focado, diferente do Garino que eu vi no começo de carreira, de querer ser mais pontuador, de querer ser mais chutador. Ele que jogou universitário, se destacava sempre se destacou como defensor, mas a defesa dele de perímetro me chamou muito a atenção. Um cara muito agressivo dos dois lados da quadra e não dependente somente da bola de fora. O Brussino já é um cara que também tem as mesmas características de matar a bola de fora, mas se tem espaço ele vai para dentro para enterrar. Mas ele basicamente ele chuta mais do que jogar internamente. Eu acho que é um time muito consistente em todas as posições, mas vejo com falhas o Escola muito bem no ataque, mas muito mal defensivamente, não acompanhando a velocidade de transição que o basquete hoje moderno causa. O Campasso, quando ele entra no jogo de maneira cerebral, o time argentino é muito difícil de ser batido. É um cara que teve um jogo que eu fiz no PAN, que o jogo estava pegado, ele meteu tipo 8 assistências seguidas, um quarto, o cara acabou com o jogo. De envolver todo mundo,
de fazer pick and roll com o Gabriel Deck, que é um cara que já trabalha com ele lá no Real Madrid, de envolver lado contrário, de trabalhar forte. Eu acho que é um time... Esses caras, assim, esse quinteto, Campasso, Laprovíttora, Brusino, Garini, Deck, não necessariamente os 5 no mesmo time. É um time, são caras muito fortes. O Vildoça entrou muito bem, o Redivo já nem tanto, já não entra na rotação, ele quase não entra. Nem ele, nem o Tayavec Galize, que é um cara de mullet, que é um pivô, que por coincidência, eu estudando para hoje aqui, eu vi que ele foi o único cara que está na seleção que não jogou eliminatórias. Acho que ele estava machucado, mas é um pivô daquele moda antiga, de jogar a próxima cesta, de fazer girinho, de pegar rebote, de fazer bloqueio, de fazer serviço sujo. Então é um time que depende muito da bola de fora, depende do Campasso estar à vontade. Campasso bem marcado, por exemplo, a Argentina vai ter dificuldade de andar, porque essa bola, se não chegar nos atiradores em condição de finalizar ou no escola, o time no ataque vai sofrer. Acho que se o Campasso jogar com liberdade, o ataque da Argentina está tranquilo. Na defesa, é capaz de a gente não ver o Escola tanto tempo em quadra, não. É capaz de jogar um Delia, é capaz de jogar um Deck, é capaz de jogar um small ball, de eles não jogarem tanto com um pivô de referência. Bom, é isso aí que a gente tem para falar da Argentina. Mas um dos times mais fortes do grupo também é da Rússia, né? A Rússia que também vem com grandes nomes. O que os nossos especialistas têm aí para falar para o público sobre essa seleção russa? Cara, eu acho que a Rússia, se ela tivesse completa, ela seria um adversário realmente à altura da Argentina. E as notícias que chegam, o time acabou de perder hoje um outro jogador, que é o Joel Bolomboy, até ucraniano, já teve passagem pelo Utah Jazz e Milwaukee Bucks, foi anunciado hoje que o Bolomboy está fora, além do Mozgov, então são 2 caras de garrafão, em que a Rússia não terá nesse próximo Mundial, além de 3 caras na armação, entre eles o principal nome do basquetebol russo nos últimos anos, que é o Alexei Shved. Shved é um pontuador nato, é o cara que poderia ser apontado até como cestinha do Mundial, pela sua característica, também está fora. O Dmitry Kulagin, que foi o cestinha do time na eliminatória, também está fora. E o Dmitry Kvostov também está fora. Ou seja, são 3 caras na armação, principalmente o Shved na pontuação e o Kulagin também, que faz com que a União Soviética, a Rússia, melhor dizendo, não seja um time tão aspirante, na minha opinião. Tem a história da tradição da União Soviética, você tem um técnico dos mais vitoriosos, que é o Bazarevich, que foi prata em seleção mundial de 94 lá no Canadá. É um cara que, por conta desse desempenho, rendeu um convite para jogar no Atlanta Hawks. Eu tenho até o card do Bazarevich, depois eu tiro foto e mando para vocês. Ele jogava com um bigodinho bem safado. E ele também foi prata no Mundial em 90, na Argentina, aquele Mundial em que tivemos o episódio lá da última seleção iugoslava, que a gente citou no 30x30 do Once Brothers. Mas ele está com muita dificuldade de montar um time. Então, se você perde 2 caras de referência, como o Mozgov e o Shved, que são os 2 caras mais experientes do time, você tem dificuldade de encarar já essa primeira fase. Eu destaco individualmente um cara só com passagem discretíssima na NBA, mas o pai dele foi um monstro, que é o Sergei Karasev. O pai dele jogou demais, também foi prata nessa seleção de 94, foi seleção de 98 em Campeonato Mundial. O pai dele era um armador, que é o Vassily Karasev, se não me engano foi até técnico recente também no basquetebol russo. E o Sergei Karasev é um cara de 2,1 metros, é um cara que gosta de chute de meia e longa distância, mas é um cara que ainda não se tornou protagonista dos times que passou. Teve uma passagem discretíssima, se não me engano, no Cleveland Cavaliers e no próprio Zenit, que era o time dele agora, o Santo Petersburgo, na Rússia. Ele não era o protagonista. Os protagonistas eram 2. Um deles era o Brandon Jennings, se não me engano, aquele americano que jogou no Milwaukee Bucks, jogou na NBA bastante tempo, canhotinho. Então é um cara que é muita responsabilidade para ele na ausência de tantos jogadores. Não vejo a Rússia, apesar de ela estar sendo apontada como top 10 para alguns especialistas desse próximo Mundial, acho que pela tradição que tem a União Soviética. Mas individualmente eu não vejo muita qualidade nesse time russo não para chegar tão longe. Nesse grupo sim, mas para chegar tão longe no Mundial não acredito não. A Rússia
é um time que, putz, dá uma frustração, assim, você vê que eles estão sem alguns pilares deles. Se você pegar a média desses desfalques, o Bolomboy e o Mozgov, o, a, o Kvostov, o Kulagin e qual que era o Chived. outro? O Chived, Chived. esse é o nome. É uma média que só que o Bolomboy e o Mozgov juntos fazem 26 pontos, mais 19 do Chived são 45, mais 14, praticamente 60 pontos de média, pegando a média das eliminatórias que a Rússia perde com essas ausências. Então é um time que a gente vê com muita frustração, é um time bem físico mesmo, tem 28 anos de idade de média, que na teoria é o auge do pessoal, com 2 metros de altura de média, um time que tem muita capacidade física, mas que perde muito tecnicamente, como o Buga falou já muito bem, que então a gente é um time que a gente vê com frustração, que podia ir longe, podia apresentar um basquete bem legal, mas a gente vê que assim, é o segundo melhor time do grupo, mas não deve crescer muito mais do que uma classificação para a próxima fase, alguma coisa diferente. Até porque quando você perde esses caras importantes, não só a questão dos números que eles acrescentam, mas é desfalque, né? O técnico vai ter que dar um jeito de encontrar novas mecânicas, novas movimentações para encaixar o pessoal que vai ganhar mais minutos com essas ausências dos caras, o que não é o ideal de fazer para o Mundial. Era uma coisa que deveria ser trabalhada há mais tempo, mas que eles não vão conseguir. E é frustrante porque a seleção vinha com a base que jogou o Eurobasket, aí você tem todas essas lesões, então você tinha um time entrosado, um bom time, e você tem diversas lesões, perde jogadores cruciais na equipe, e, sei lá, o cara fica como principal jogador agora. Pô, você tinha o Shved, você tinha o Mozgov, você tinha jogadores de renome, você tinha jogadores capazes de carregar sua seleção, e formavam um bom conjunto. Agora eu destaco também o Motovlov, que surge como um talento, é um armador do Zenit, mas também não é um jogador capaz de suprir a ausência de nenhum desses que ficaram de fora. Também não é um jogador capaz de carregar uma Rússia, mas é um jogador que pode surgir aí como uma alternativa na necessidade, é que surgem os bons, né? Então, destaco o Motovlov, que é um armadorzinho do Zenit. Tem bons números, mas números normais, assim, não são números tão que ressaltem tantos olhos assim. Mas é o que o Buga falou, nesse grupo não tem como a Rússia ficar de fora. Ela acaba sobrando, junto com a Argentina, né? Mas para avançar nas próximas fases da competição, acho que vai ter problema. Tem 2 caras experientes, tricampeões da Euroliga, são 2 caras que podem ajudar, que são 2 alas, 2 caras de posições bem semelhantes, que é o Andrei Vorontsevich e o Nikita Kurbanov. O Vorontsevich é um cara mais intenso dos 2 lados da quadra, 2,7 m, um cara que já há bastante tempo está nessa seleção russa, mas sempre vindo do banco, agora é capaz de virar protagonista até por necessidade. E o Kurbanov, sim, cara, é um cara de rebote, de defesa, espaçar quadra, gosta de matar a bola de fora, gosto do jogo dele, mas, repito, uma coisa é o cara ser um role player, né? O cara ajudar o Shved. A outra é o cara se vestir de Shved e ter que assumir esse protagonismo aí de uma seleção que tem tanto peso, tanta história. Com o Shved, o time foi 4º no último Eurobasket, né? Sem o Shved, você perde não só eu costumo falar no basquete, né? O legal de você ter um time é o time de quando você vai enfrentar o Chicago Bulls hoje, você vai enfrentar o Chicago Bulls de quem? Do Zach LaVine? Não é um cara, entendeu? Então, quando você fala de Rússia, é o Rússia do Shved. Quando você olha para a quadra e o Shved não tá, então você perde até o medo de enfrentar. Então, ainda acho a Rússia favorita contra a Coreia e Nigéria, mas tem que ter uma atenção principalmente contra a Nigéria, porque a Nigéria está indo completa, está indo com o que tem de melhor. Então, olha, eu não sei se a Nigéria, do jeito que a Rússia está desmantelada e sem entrosamento, eu não sei se essa Nigéria também não pode engrossar, não. Bom, vocês comentaram aí da Nigéria, então vamos falar dela, né? Ela que tem nomes como Al-Farouq Amino, Josh Okogie. O que a gente pode esperar? Será que eles são capazes de fazer a seleção da Nigéria avançar de fase? Eu fiquei feliz agora que o Buga falou que a Nigéria pode surpreender, que eu ia falar isso, aí eu vi que eu não tô louco. Fiquei com medo de pensar que eu tô louco falando isso, mas não dá pra descartar essa Nigéria. Tem esses 2 da NBA, o Al-Farouq Amino, o Josh Okogie, o Chimezie Meto também, que ainda não conseguiu ter grandes sequências no Spurs, mas é da NBA.
O Ekpeudo também, mais veterano, mas é um cara que tem uma bagagem boa. E alguns destaques de fora da NBA. Um deles não é de fora da NBA, assim, mas é o Jordan Nwora, que até onde eu vi constava ainda na lista. Ele é um ala da Universidade de Louisville. Ele, foi o principal jogador da Nigéria nas eliminatórias, 21,7 pontos, 8 rebotes, um cara que ainda está no universitário, 16 pontos por média, quase 17 no ano de sophomore dele em Louisville. Ele é um ala bem físico, ele chuta muito bem de 3, ele é muito eficiente. Batendo para dentro, ele é um animal também, muito bom. Rouba bastante bola, então é um cara pra gente ficar de olho. Eu espero realmente que ele vá. Até ontem, pelo menos, ele estava na lista. E no geral, é um time físico, é um time experiente, tem boa técnica também. É um time, assim, dá para esperar que eles possam surpreender. Porque como a Rússia está desfalcada, pode ser que a gente tenha uma surpresa aí que eu ia achar, inclusive, interessante de ver a Nigéria crescendo, ver o basquete africano aparecendo um pouco. E esse é o meu destaque, além do Ike Diogo, que tem 15 pontos, 15,5 nas eliminatórias e 6,3 rebotes, um dos líderes de assistência. Ele é bem completo ofensivamente, ele tem um bom número de assistências também, ele é um cara bem legal de ver, mais experiente. Então o time da Nigéria unindo força, unindo experiência com alguns nomes mais jovens, como o Okogie, como o Nwora, que pode surpreender bastante aí. Cara, eu acho que a Nigéria. É que a Nigéria, esses times africanos, eles no futebol, no basquete, a gente começa a criar uma expectativa e às vezes acaba caindo do cavalo, né? Mas individualmente, eu vou até te dar uma boa notícia aí, Gabriel. O Jordan Nwora, ele vai estar na lista, porque o pai dele é o técnico do time, né? O Alex Nwora. E concordo com você, o moleque tem muito potencial. Ele não está lá só porque ele é o filho do professor. Ele é um cara que foi o cestinha do time nas eliminatórias. Ele foi Most Improved Player na ACC esse ano, quer dizer que é uma conferência top nos Estados Unidos do basquetebol universitário. É um cara de muito futuro. Tenho certeza que vai passar por ele essa evolução da Nigéria no Mundial. O Okogie é um defensor de elite desde a época do universitário, um cara muito jovem, gostei dele demais, personalidade principalmente no Minnesota Timberwolves. Tem esses caras que você citou, o Aminu voltando para a seleção, tem o irmão do Aminu, o Alad Aminu também, que pode ajudar. O Aminu, pô, mais de 600 jogos na NBA, é um cara acaba de sair de Portland, vai para o Orlando Magic, contrato renovado, deve estar bem motivado em fazer um grande mundial. O Metu é um cara ainda em franca evolução, ainda muito jovem, mas muito forte fisicamente, um time de muito atleticismo, que vai ter que jogar forte e impactar esse time russo principalmente. A própria Argentina, a Nigéria pode cansar a Argentina, pode desgastar esse time argentino, principalmente e atacar o Escola por conta da idade. Tem o Kipyudo, que já foi MVP de Euroliga com o Fenerbahçe, também um cara experiente, vai jogar na China, acabou de assinar com a China. Tem o Michael Eric, que é um pivô também veterano, 2,11 m, o cara vai jogar na Itália, jogou bastante tempo no basquete turco, no Darüşşafaka, que é um time de muita tradição lá. E esse Diogo, mais de 200 jogos pela NBA, lembro dele porque ele jogou no Portland, jogou no Golden State, foi muito cedo para a NBA, não teve muitas oportunidades. Não que ele seja o grande nome, mas a experiência dele é um cara que sempre vai agregar para esse time aí e ir adiante. É um cara como o Benjamin Uzo, que é um outro armador também com experiência de NBA, de basquetebol. Se não me engano, jogou acho que Toronto, Cleveland, mas jogou pouco. Mas são caras assim com experiência de basquetebol universitário, experiência de NBA, muito atleticismo, muita velocidade. E eu acho que é um time perigoso. É um time aquele adversário que, se você não faz uma partida muito segura, esse time pode te atrapalhar bastante, entendeu? Por exemplo, em 2006, no Mundial do Japão, eles estrearam contra a Sérvia. Eles ganharam da Sérvia na estreia. Então, é um time capaz, assim, num dia que você não estreia tão bem, que você não esteja tão bem, esse time aí, do nada, ele pode ganhar uma partida e botar fogo no grupo. Eu vou até ver com quem que a Nigéria estreia,
até para poder ter uma noção do que pode acontecer nesse grupo B aí. Porque, porra, dependendo do adversário que o time vai estrear, você sabe que você pode atrapalhar bastante. A Nigéria estreia justamente com a Rússia. É um jogo que pode decidir até já o segundo classificado do grupo. O Bulga e o Gabriel mataram a pau, assim. Então não é uma seleção qualquer, obviamente que a gente espera mais de Argentina e Rússia, mas é uma seleção medalha de ouro no Afrobasket, é uma seleção com, com nomes figuras já de NBA. Então é assim, agora com essa informação, cara, a Rússia não estreia tão bem, a Nigéria consegue encaixar um bom jogo, define uma segunda posição, pô, chama muita atenção, muda o cenário, muda as previsões. Por exemplo, a minha, eu apostaria na Rússia passando em segundo, quebraria a cara já na primeira rodada. Então, vamos acompanhar, cara. Eu fiquei, depois dessas informações, confesso que eu não conhecia tanto essa seleção nigeriana. Depois dessas informações, fiquei curioso para ver o que eles podem acrescentar e apresentar na quadra. Bom, então vamos ter uma alta expectativa aí com a Nigéria, né? Que provavelmente aí tem grande chance de se classificar. Mas quem não deve ter grandes chances é a Coreia, né? O que falar da Coreia aí que deve sair com 3 derrotas nesse grupo? É isso, deve sair com 3 derrotas nesse grupo. É basicamente isso, daquele time que, como a gente já falou da Nova Zelândia no outro podcast, não deve fazer muita coisa, não tem muita capacidade, principalmente porque tem 3 adversários no grupo forte. Tem alguns grupos que você tem 2 classificados que todo mundo sabe desde o começo, muito acima de outros 2 que vão brigar ali para ganhar um joguinho no confronto direto. Nesse caso, a gente tem uma Nigéria que pode sonhar, mas na Coreia a gente tem um destaque individual bem forte do Ricardo Ratcliffe, que o nome coreano dele mudou para Gunara, parecido com o que aconteceu com o Elkerson hoje, é engraçado. Ele lá na Liga Coreana ele tinha 24 pontos, quase 14 rebotes e um bloco e meio por partida na Liga Coreana. Também lembra muito quando a gente falou das Filipinas, com o Junimar Fajardo. Você vendo os lances dele na Liga Coreana, são muito acima o nível dele para a liga que ele tá. Mais acima ainda ficou ele nas eliminatórias com quase 27 pontos de média. Ele é o dono do time mesmo, ele lidera em eficiência, ele lidera em pontos, ele é bastante procurado em quadra, e ele pode assim resolver com alguma facilidade as jogadas, mas a gente percebe que falta um refinamento. Ele leva uma vantagem física muito grande na Coreia, que tem um time baixo, os adversários eram baixos, então talvez ele enfrentando garrafões mais pesados nessa Copa do Mundo não vai conseguir fazer a mesma coisa que ele fazia nos campeonatos domésticos. Querendo ou não, é um americano na Coreia, né? Além disso, tem o Jung Hyun Lee. Ele é um ala de 32 anos, ele é o segundo em eficiência, assistência e pontos do time, tem 17 pontos por jogo na Liga Coreana, tem até uma veia um pouco clutch, algumas bolas decisivas que ele mata, mas são os 2 principais destaques, na minha opinião. É um time que consegue ter uma defesa forte, gosta de correr, gosta de matar bola de 3, só que eles enfrentaram adversários muito inferiores nas eliminatórias deles, e agora o sarrafo sobe completamente, o que pode dificultar até para os principais jogadores deles, como eu já falei do Ratcliffe, do Gunara, que a gente vê que eles levam uma vantagem muito grande física e técnica dentro de casa, mas que falta um refinamento ainda assim para eles disputarem no nível mais alto. É um time que não é tão alto, mas também também não é tão velho, então com certeza vai apostar na velocidade para tentar, não é muito difícil, né? Tem uma missão muito difícil de tentar fazer jogo duro. Tô falando nem de surpreender, mas de tentar fazer jogo duro com as outras 3 seleções. Então, o nível é bem complicado também, né? São jogadores da liga doméstica, são jogadores sem tanta experiência internacional. Então, vai ser uma árdua missão para a seleção coreana. Quando a gente fala de basquetebol asiático, a gente já imagina velocidade, chute de 3 pontos e um time baixo. Os principais jogadores na casa ali de 30 anos, né, como o Gunara, como o Shanli Park, como o Seon-Hoon Lee, que é um cara mais intenso dos 2 lados da quadra, mas ali os caras beirando 27, 28, 30, 32 anos de idade. É aquela história, um dia que a bola de 3 cai, os caras começam a trabalhar relógio, saem em transição, se o adversário força alguns arremessos, proporciona essa velocidade, essa transição para os sul-coreanos
e essa bola de fora cai, o time se torna perigoso. Difícil a gente acreditar que num basquetebol de alto nível, a Argentina, a Rússia, principalmente, eles vão forçar arremessos, não vão trabalhar relógio, não vão jogar em meia quadra, não vão saber ditar o ritmo do jogo. Uma Nigéria, às vezes, uma emoção, no calor do jogo, pode ser que acelere o jogo e force alguns arremessos de fora, e aí você dá velocidade para o adversário. Mas tivemos vitórias importantes da Coreia do Sul nas eliminatórias sobre Líbano, sobre China, sobre Jordânia, sobre Nova Zelândia, que é adversária do Brasil, ou seja, é um time que, quando essa bola de fora cai, ela é muito perigosa. Prova disso é o técnico, né? O técnico, o Rui Jaed, se não me engano, ele disputou a Olimpíada de Seul em 88 em casa, e ele tem um recorde de pontos na história do Mundial, no Mundial da Argentina em 90, ele fez 54 pontos contra o Egito. Então, se não me engano, foi na Argentina que ele fez isso aí. É um cara chutador, quer dizer, se o técnico é chutador, você imagina o que o time não chuta, né, durante a partida. Então, é um forte jogo de garrafão ali por conta do Ricardo, do meu xará, do Ratcliffe, do Gunará, mas apesar de ter 2,3 m, não é um cara tão forte fisicamente, não tão intenso lá dentro. É um cara 2,3 hoje, puta, no basquetebol atual, o cara é baixo para jogar lá dentro, por mais que ele seja forte. Por mais que ele tenha experiência de ter jogado em Missouri, por exemplo. Mas essa dificuldade da estatura, essa dificuldade da bola cair, você viver de 3, você morre de 3, né? Principalmente em campeonatos de alto nível. Então vejo a Coreia, apesar desse bronze no último asiático aí na Indonésia ano passado, acho um time bem abaixo dos demais e só vai engrossar o jogo justamente se os adversários permitirem esse tipo de jogo, né? Forçar um arremesso numa hora errada e dar essa velocidade e essa bola de fora da Coreia cair, porque daí o dia que a bola cai também, qualquer jogo de basquete se torna imprevisível. Bom, e agora para a gente terminar esse podcast aqui, vou pedir de novo o panorama geral de vocês aí. Cada um fala aí o que vocês acham que vai ser o grupo em geral. Começa aí você, Assis. Bom, nesse grupo nós teremos em primeiro lugar a Argentina, não tem como. Um time bem superior, ainda mais com os desfalques da Rússia. Ainda acho que eu vou colocar a Rússia em segundo lugar, porque é um time bem forte. É um time que a gente já explicou aqui que, por mais, ainda que tenha os desfalques, é 10º lugar, se eu não me engano, do ranking mundial da FIBA. Não é porque tem poucos caras restantes para jogar que que esses caras não têm uma mínima qualidade. Mas tá muito desfalcado, então não deve ir mais longe. E esses desfalques abrem uma possibilidade da Nigéria surpreender aí. Então eu coloco a Nigéria em terceiro, mas sem tanta convicção, sabendo que pode acontecer uma reviravolta. E por último, a Coreia, que não vai fazer tanta coisa, não. Vai lá, Hugo. Eu vou seguir essa linha do A6 aí. Vou de Argentina em primeiro. Não vou falar com tanta facilidade para não zicar, mas é o que eu tô pensando. A Rússia em segundo, eu acho que é uma equipe que tem mais condições de competir. Ainda que a gente tenha falado muito bem da Nigéria, que apresente qualidade, acho que a Rússia tem mais condições de competir. E, obviamente, a Nigéria em terceiro e a Coreia como saco de pancadas do grupo, cumprindo tabela ali. E você, Buga? Cara, até para ser diferente um pouquinho, eu vou mudar aí a ordem aí dos times. A Coreia, ela tem tudo para ser uma das 4, quiçá 5 piores equipes da competição, né? Não vejo chance nenhuma, realmente, a Coreia em último. Eu tô curioso para ver esse time da Nigéria. A gente sabe que normalmente, eu lendo hoje sobre um especial sobre o Mundial, os caras falam assim sobre a Nigéria. Argentinos e russos esperam a Nigéria perder o foco por 1 minuto. Isso será suficiente para o time ficar de fora da segunda rodada, da segunda fase. Eu acho que é bem isso. Eu acho que se eles conseguirem manter o foco, eu acho que a Nigéria pode surpreender a Rússia, sim. Eu tô postando nisso por conta dos desfalques, não por conta da história. Da história chega a ser improvável a gente apostar na Rússia diante da Nigéria. Não apostar na Rússia. Mas eu estou achando que a Nigéria, ainda não saiu a lista final, né? Mas todos esses caras que nós destacamos,
eles estão presentes ainda, né? Metu, Amino, Okog, Udo, Diogo, Benjamin, Uso. Esses 5 com experiência de NBA. Você tem o Jordan Nwora, filho do técnico, como protagonista já no universitário. Você tem experiência do Hiro Egbu, que é um cara que já jogou na D-League, vai jogar na Lituânia. É um cara fundamentalmente de assistência na armação. Um cara que jogou em Oak Hill, que é um high school muito forte nos Estados Unidos, ainda é um cara muito jovem. Tem outros jogadores que já atuaram no basquetebol universitário. Eu acho que pode surpreender. Eu vou de Argentina, Nigéria, Rússia e Coreia nessa ordem. Beleza, então. Agora, depois desses palpites finais, nós nos despedimos. Eu sou o Vitor Buratini, estive aqui apresentando esse podcast. Estive aqui com o Gabriel Assis. É isso, pessoal. É isso que a gente tem pra falar desse grupo, que vai ser divertido. É um grupo que é mais legal do que quando, como eu já falei, quando tem 2 times muito que tá muito na cara que eles vão classificar muito acima dos outros 2 do grupo. Esse não, a gente tem uma emoção, tem uma possibilidade de surpresa. Vai ser mais um grupo divertido. E como eu tô falando no final de todos os podcasts, vamos aproveitar esse Mundial, que vai ser muito legal. Vai ser pouco tempo, vai ter muito jogo, muita coisa legal. Não acontece toda hora um Mundial, um torneio desse tamanho. Então vamos aproveitar, ver o máximo de jogo possível. E mesmo com sono, porque no final das contas a gente vai ficar feliz vendo um basquete de ótimo nível e vendo caras que a gente não tá acostumado a ver diariamente. A gente aqui no Brasil, que acaba ficando preso em NBA, NBB, ver outros grandes jogadores de outros centros vai ser muito legal. Estive também aqui com Hugo Alves. Valeu, Buras, valeu, Assis, valeu, Buga. Foi uma honra participar do podcast com vocês. E eu endosso o comentário do Assis, falando que vai valer a pena acordar 3 horas da manhã, tomar um café e começar a assistir. Porque realmente são jogadores de ótimo nível que a gente não costuma ter tanto acesso para ver. A gente depende mais das transmissões aí europeias para conseguir assistir, então vai valer a pena sim. Acompanhem o For The Win e vambora. E estive aqui também, é claro, com o Ricardo Bugarelli. Muito obrigado, Buga. Obrigado você, Vitão, pelo convite aí, pelo bate-papo aí sobre o Mundial. Muito legal falar das seleções, falar do passado e do presente, contar algumas histórias de jogadores. Acho que isso enriquece quem está ouvindo o podcast de vocês aí. Queria deixar um grande beijo a todos aí, um ótimo trabalho, um ótimo Campeonato Mundial a todos, que todos possam aproveitar o máximo possível, gravar os jogos, assistir, ver, rever, aproveitar todos os grandes jogadores que vão desfilar ali na China, que seja um campeonato de altíssimo nível, que a gente possa aprender bastante, não só nós como jornalistas, mas nossos jogadores, nossos técnicos, para que nosso basquete siga evoluindo aqui no Brasil. E vai ser parabenizar vocês aí pelo trabalho do For The Win, juntar tanta gente boa para falar do campeonato mundial, que vocês tenham vida longa aí em prol do basquetebol, seja ele da NBA, seja ele da Copa do Mundo, do NBB, da LBF, do Universitário, da Euroliga. O importante é continuar falando de basquetebol. Um grande beijo a todos aí, obrigado pelo convite. Valeu, Hugo, Gabriel, Vitão, todos que estiveram com a gente aí nessa maratona aqui de podcast For The Win, Copa do Mundo, China 2019. Isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos que nos ouviram e até a próxima.